É tipo um Tetris. Vai caindo um monte de coisa. Às vezes eu consigo alinhar. Às vezes fica uma bagunça. Então assim, Então, você tava assim. Boa noite, pessoal. Vai começar mais um Pod AZ. Hoje, uma figura muito interessante, na verdade duas, mas conversando aqui previamente já entendi milhares de assuntos curiosos do que ela trata, principalmente nesse mês voltado para a mulher. Então, cuida de um assunto muito delicado, íntimo e que traz muito do aspecto de autoestima, inclusive. Então, doutora Manuela Guimarães, um prazer conversar contigo. Doutora Ana Paula Polese também. Então, vamos começar esse assunto até para entender uma primeira pergunta que eu te fiz no off aqui. O que engloba esse lado de estética íntima? Muitas vezes, né, desde a adolescência, geralmente esses casos são mais genéticos, tá? E então elas falam, doutora, de onde vem? Eu falo, provavelmente da parte genética. Eu tendo pacientes até com 14 anos com queixas, né? E até os 60, 70 anos. Então engloba muitas pacientes nessas faixas etárias, tanto dos 14 aos 70 anos, eu já operei pacientes. Então, assim, engloba a hipertrofia de lábios internos, que é o aumento dos lábios internos, tá bom? Eu consigo trazer mais simetria, né? Que essas áreas elas também podem ser assimétricas e consigo reduzir para dar menos desconforto. Ao utilizar uma roupa mais apertada, essas pacientes referem muito desconforto. Ao realizar uma atividade física, colocar uma roupa de academia, por exemplo, sentar na bike, às vezes pressiona e dói. Uma roupa mesmo com renda. Então, isso tudo influencia diretamente na qualidade de vida da mulher, que muitas vezes fica calada, né? Sim. Então, a plástica íntima veio para tirar esse tabu de que a mulher tem que se anular diante das suas queixas e diante do que ela sente. E pacientes também que utilizaram anabolizantes ou por algum outro meio tiveram uma hipertrofia de clitóris, né? Essas pacientes também eu consigo resolver e reduzir esse clitóris. Ou seja, a partir de uma técnica minimamente invasiva que eu faço, que é a clitoropexia, que é só fixar esse clitóris, né? Que é uma das que eu mais utilizo, porque eu não consigo ter nenhuma complicação, porque eu não pego inervação, não pego nada, tá? Porque é um órgão vital e é o mais sensível do nosso corpo, né? E também consigo também fazer o corte, né? Tirar um meiozinho ali do clitóris e reunir ele e deixar ele menor. Então, assim, auxilia muito na qualidade de vida das minhas pacientes. E na autoestima também, sim, né? Sim, sim. Eu acredito que a autoestima, ela não é vaidade. A gente preza muito isso aqui e eu vejo, assim, quando as pacientes, elas chegam, a autoestima delas, elas melhoram muito a qualidade de vida delas ali, né? Então a gente tá falando não só da autoestima em relação ao sorriso, em relação ao corpo, né? Ela se sentir segura com isso tudo, tanto na saúde, seja ela na saúde íntima ou na saúde bucal, melhorar essa qualidade de vida, ela reflete isso muito na confiança dela. A gente vê muitas pacientes chegando aqui que querem melhorar o sorriso, mas não é o sorriso em si, é a confiança, é tirar uma foto, né? É conversar e não colocar a mão na boca, que isso acontece muito. É não olhar no olho, acontece muito isso. E eu acredito que elas procuram muito isso, né, doutora? Tanto na sua área também. Exatamente. Pra se conectar com ela mesma, com o corpo dela. O corpo dela se sentirem feliz. E eu digo sempre, é impossível você amar o outro sem se amar primeiro. Com certeza. Né? Então, quando a gente se ama, aí a gente é capaz de amar o outro. Então, isso que eu levo mesmo para minhas pacientes, é essa frase, porque não tem coisa melhor do que a gente estar feliz com a gente mesmo. Eu sempre faço analogia, já andamos de avião, acredito que nossos telespectadores também, quando a aeromoça fala que primeiro, se o avião estiver caindo, a gente tem que colocar primeiro na gente, a máscara na gente, e depois olhar crianças e idosos ao lado, porque se a gente não estiver bem, a gente não consegue fazer nada, a gente tem que estar bem. Sentido. E isso, eu fico muito feliz, porque eu vejo as mulheres estão evoluindo quanto isso. Exato. Se a gente tem essa conversa, esse papo aberto há 10 anos atrás, era um absurdo. Então hoje a gente vê isso, ver mulheres procurando. Tem uma senhora que chegou aqui na Z, 85, 89 anos, ela falou assim, eu não vou morrer sem comer um churrasco. Gracinha. E ela fez protocolo fixo, né? Colocamos e assim, qualidade de vida dela excelente, mastigar, autoestima, ela sorriu. Essa semana a gente teve uma que falou que tinha 15 anos que não tirava uma foto, gente. E ela foi no estúdio, ela sorriu, foi lindo, todo mundo se emocionou. Então assim, não tem idade. Não tem.
E voltando à cirurgia íntima, tem idade máxima? Não tem tem idade idade. máxima. Muito legal. Entendeu? Só tem idade mínima. Porque a gente precisa que os caracteres sexuais estejam totalmente formados, né? Eu já realizei cirurgias em pacientes com 17 para 18 anos, né? Mas nunca abaixo disso, tá? Até mesmo porque ela já estava querendo começar a atividade sexual e tinha muita dificuldade ali de estar segura. Então, doutora, eu preciso. E assim, a gente é mulher, a gente sabe o quanto que isso incomoda. Então, nada que com um termo de consentimento, a família e principalmente a paciente estando segura do que realmente ela quer, a gente consegue fazer. É claro, né? Geralmente eu faço assim, 17 anos, 17 e meio, a partir daí. E quando tá nessa faixa etária, os pais apoiam? A grande maioria dos pais, assim, porque as mães se compadecem, assim, elas... E tem pacientes também, que é o mais incrível, né? Que as meninas, elas nem percebem que isso é anormal, porque elas nunca viram outra, né? E as mães muitas vezes chegam, doutora, no banho eu vi minha filha assim. Então, isso me deixou muito preocupada. E tem duas vertentes quando a gente vê isso, né? Tanto a da mãe insatisfeita com o corpo da filha, né? Tanto porque nós mães, né? Eu sou mãe da Laura, então eu sei o quanto que uma dor de um filho ou um sentimento que ela pode apresentar por conta de algo pode doer na gente, sabe? Então, com todos os cuidados de nós mães, a gente sabe que a gente quer minimizar, né, essa dor. Então, um excesso de zelo da mãe acaba talvez traumatizando o filho. Então, assim, porque aquilo que não era doloroso passa a ser. Então, tem duas vertentes aí que a gente tem que, às vezes, tomar muito cuidado pra entrar, né? Então, na verdade, eu não quero ouvir o que a mãe quer falar, não quero ouvir o que a avó quer falar, o que a tia. Eu falo você, o que você quer. Entendeu? É o mais importante, entender o que a paciente quer e se ela tem consciência, entendeu? Então, se chega uma paciente de 17 anos, que eu vejo que parece uma menininha de seus 12, eu não vou operar, entendeu? Mas se chega uma paciente toda empoderada, falando, doutora, eu sei exatamente o que eu quero, eu não tô feliz, tá me acomodando muito, tá impossível. Beleza, vamos fazer. Vou lá, avalio ela. Como eu também já contraindiquei várias vezes. E qual a contraindicação máxima, assim? A contraindicação máxima, idade, tá? E também sem necessidade, quando a gente vê que os lábios estão do tamanho normal e não tem nada que seja feito ali pra gente poder melhorar. Mas já teve casos em que eu contraindiquei que o clitóris cresceu muito e o lábio era de um tamanho normal, tá? O clitóris cresceu muito e ele pendurou. E o lábio ficou todo frouxo. Mas se eu reposicionasse o clitóris, estava tudo resolvido. E ela chegou não pelo clitóris, pela ninfoplastia, tá? Eu falei, não, você não tem indicação de ninfoplastia, você tem indicação de clitoropexia por conta dos anabolizantes. Aí ela, sério, doutora? Eu falei, sério. Eu fiz, ficou perfeito, simétrico, perfeito, porque os lábios dela não precisavam ser mexidos. E o pós, doutora? Então, o pós, assim, eu costumo falar que é uma área muito sensível, tá? Logo, as minhas pacientes não referem dor real. Elas falam que tem uma ardência, porque eu faço tudo isso com laser de CO2. Então, todo mundo fala, a laser não tem ponto. Não, muito pelo contrário. Tem ponto sim. O laser é o laser que corta, tá? Eu coagulo e também corto com ele. Mas tem ponto, tá? Então, assim, a recuperação geralmente vai para os pacientes, dependendo da sua atividade diária, o seu trabalho, ficar aí 7 dias em casa, mais de repouso. Não é pra ficar acamada, eu sempre falo com elas, mas a gente precisa de mais cuidados. Por quê? Edemacia, né? Dá um desconforto. Você lembra que tem pepeca. Porque geralmente, diariamente, a gente tá tranquila. Sim. Mas toda vez que você vai fazer xixi, você vai lembrar. Entendeu? Toda vez que você vai fazer o número 2, você vai lembrar. Você vai tomar banho, você vai lembrar. Por quê? Porque dá um desconforto, né? Edemacia. Sim. Então, assim, a gente precisa de um cuidado com a higiene muito maior do que a gente tem durante todo dia. E, além disso, ingerir muita água, uma alimentação mais anti-inflamatória, né? Porque a gente sabe que os alimentos inflamatórios, o glúten, a lactose, tudo isso, piora muito a cicatrização, tá certo? Então, 7 dias aí mais quietinha. Com 15 dias eu começo a retirar os pontos, com 30 a gente retira todos
e a paciente já está liberada até para ter sua relação Eu sexual. vou perguntar isso agora, qual o tempo? Então, média 30 dias pra 30 relação dias. Relação sexual e atividade física. Rápido até. Bem tranquilo. Não chega a ser o tamanho de uma cesárea, que é muito mais tempo, mas é bem menos invasivo também. Sim. E o melhor de tudo é que eu consigo realizar isso no meu consultório. Hoje, né, eu tenho uma equipe toda preparada para receber essa paciente e faço sedação, né? E a gente tem uma equipe de anestesia que está lá com a gente e a gente consegue fazer uma sedação leve associada à anestesia local, trazendo muito mais conforto para essa paciente, visto que é um local cirúrgico mais delicado, mais sensível e é algo que dói muito na paciente, né? E a posição também ginecológica é uma posição bem chata que incomoda. A cirurgia plástica, a gente tem muita procura, principalmente até mesmo as minhas pacientes. A gente tem um público muito bom, porque hoje a gente consegue fazer mini lipos dentro da clínica, tá bom? Com essa equipe de sedação também, de anestesista, e com o cirurgião de plástico de lá, né, que é o Dr. Júlio César, maravilhoso. Ele vem de Vitória, ele mora em Vitória. E a gente consegue fazer casadinha, né? Pacientes, por exemplo, às vezes não estão satisfeitas com um monte público, né? Que é aquela região ali que todo mundo fala que é o capuz de fusca, entendeu? E elas não estão satisfeitas, acho que tá marcando muito, tá muito volumoso. A gente vai lá, o Dr. Júlio César avalia e consegue fazer uma lipo ali mesmo, entendeu? Então a gente consegue melhorar. A gente tem dermato, as dermatos são maravilhosas. A gente tem uma dermato clínica, que hoje ela é especialista em tricologia e tá fazendo também transplante capilar em Vitória, possivelmente virar pra Colatina. Novidades. Gosto Exatamente, assim, só tô spoiler. dando spoiler. E temos uma dermato maravilhosa também, que é a doutora Brunella, muito boa. Ela trabalha mais com as energias e também com a dermato regenerativa e tudo. Temos cardiologista, temos ultrassonografista. Hoje a gente está com muita dificuldade em Colatina de achar exame de imagem, né? Então a gente tem ultrassonografista também, temos gastro. Então a gente tem uma equipe pronta, psicanalista. Caramba. A psicanalista é sensacional. Faz muito sentido, Faz né? muito. Nutricionista, então a gente tá com uma equipe bem cheia. São 12 médicos ali pra somar com a gente. Claro que a gente trata muitas vezes um esposo que vai junto na consulta, doutora, pede meus exames aí. Aí eu olho junto com ele, trato, entendeu? Porque eles querem ficar bem também. Doutora, o melhor investimento foi ter trago ela aqui. Então eu também quero, entendeu? Isso que eu ia te perguntar. O quanto que é de o esposo que chega indicando a esposa pra esse tipo de coisa? Sim. Então, teve um caso muito interessante que o marido trouxe a esposa. Ele falou assim, ele tava mandando só meu Instagram, e ela começou a entender que ela tinha que vir. Ela sentou na minha mesa e falou assim, fala aí o que você quer. Incrível, né? Mas assim, são raros, tá? São raros. A grande maioria dos maridos falam que estão satisfeitos. Mas, e isso deixa a mulher se sentir um pouco em dúvida. Mas quando ela entende que ela precisa do bem-estar dela, e ela joga pro ar o que ele falou. E aí, quando a gente tem o resultado final, eles amam e falam, caraca, ficou muito bom. Entendeu? Então, assim, eles elogiam muito depois, mas eles já estão satisfeitos. E quando o esposo traz, assim, na grande maioria das vezes é quando a gente tem uma hipertrofia de clitóris, né, que incomoda um pouco o homem, porque a gente sabe que quando a gente tá estável, tudo, o clitóris tá aumentado. Mas quando tem um estímulo, ele aumenta mais ainda. E aí a sensação, né, a mulher não fica tão feminina, né? Então isso causa muitas vezes um desconforto pro homem. Entendi. Acho que é muito da referência que você tinha falado, né? Igual a mulher achava que era um padrão daquele tipo, mas quando foi para uma avaliação, na verdade, poderia ser outro caminho. Eu quero voltar lá no comecinho, quando você falou em relação à genética. Acho que bem achismo mesmo, não sei se é senso comum, mas acredito que tem as confusões do que é genética e do que é genética hereditária. Não tem, assim, Não, seria- quando é genética, não necessariamente vem dos pais ou da mãe. Não, pode vir da tia, pode vir da família dos ancestrais, entendeu? Entendi. Mas é sempre herdado esse negócio, não vai pro lado. Se for
se for assim, sem um envelhecimento, sim. Por exemplo, uma paciente de 17 anos, 18 anos, sim. Agora, uma paciente que já passou por 3 gestações, emagreceu, engordou, passou por uma bariátrica, ela chegar com hipertrofia de lábios, né? A gente tem que avaliar, porque muitas vezes também, como ela emagreceu, engordou, emagreceu, os lábios externos, eles ficam mais murchos. Tá? Então, consequentemente, os lábios internos eles começam a aparecer mais. Entendi. Então, a gente precisa avaliar essa questão também. Outro ponto é o que... Bom, tem um lado estético que a gente está conversando mais, mas quando que é uma indicação pro lado, entre aspas, saúde, apesar de ser estética também, mas do sentido preventivo até? Por exemplo, melhorando minha pergunta. Eu posso estar preocupado simplesmente com o lado visual, mas eu venho de uma queixa de uma outra coisa e a causa pode ser esse lado estético, por exemplo, dificultando a limpeza, igual você estava falando de capuz e tudo mais. Muitas pacientes têm também queixas de candidíase de repetição, por exemplo, vulvovaginite de repetição, né? A gente sabe que o fungo ou a bactéria, elas gostam de um ambiente quentinho, molhado, né? E abafado, né? Todo ali. Então, se a gente tem muita pele ali para higienizar e também tem um ambiente muito favorável para a proliferação, né, desses patógenos, a gente pode ter infecções acontecendo ali, tá? E então, assim, geralmente nesses casos, as pacientes referem, doutora, eu tinha uma candidíase de repetição assim, violenta, e melhorou demais, eu não tenho mais nada. O que acontece? Muitas vezes é sonho de muitas mulheres. E hoje a gente conseguiu difundir isso, né? Falar um pouco mais, porque é muito tabu falar sobre isso, né? Muita gente vai ouvir, talvez esse podcast vai achar, nossa, que assunto pesado, mas pra mim é super normal, entendeu? Mas é algo que realmente a gente tá aqui quebrando muito tabu. Sim. Tá? Isso é muito legal, né? Porque antes não era falado, né? Então, não era escancarado, né? Então, assim, eu comecei há 3 anos atrás a falar disso no Instagram, assim, normal, né? Mas foi um baque para as mulheres. E você recebe muitas críticas quanto a isso? Não, muito pelo contrário. Eu recebo muito elogio das pacientes. E elas falam, doutora, eu não sabia que tinha resolução para isso. Sempre me incomodou, mas com você eu identifiquei que eu realmente precisava de melhorar e tal. E tem jeito, entendeu? Isso é muito bom. Tem não é o mesmo assunto, mas do sentido de tabu, aquela médica que ficou bem famosa, que eu esqueci o nome. Na verdade, acho que é a sexóloga, não me lembro o nome dela. Eu sei que é um caso muito famoso dentro de marketing digital, que o Ladeira fez o lançamento dela. Eu esqueci o nome. E aí ela contava esses negócios, que era um assunto completamente pouco difundido, as pessoas têm medo de falar. E quando começaram a estruturar o processo de produto digital, falando, você tá maluco, não tem como ninguém parar para te escutar sobre isso. Só que, na verdade, é aí que mora a oportunidade, né? Tem pouca gente falando e é um assunto que vai gerar pelo menos curiosidade. E é polêmico, né? Total. Sim. E é claro que tem aquelas pessoas que defendem que nasci assim, vou morrer assim, né? Mas cada um tem o jeito de pensar e isso infelizmente assim, não tem jeito. Mas o importante é cada um estar feliz. Exatamente. Com o seu próprio corpo, entendeu? E tá tudo certo. Né? Também apoio essas pessoas, eu acho que se ela tá feliz assim, é porque talvez não incomoda. Então tá tudo certo. Porque é muito fácil a gente julgar quando a gente não sente, né? Sim, com certeza. É igual quando o paciente chega aqui, usa prótese removível, aquela que tira, né? E você tenta mudar para um prótese protocolo, que é fixa, qualidade de vida, mastigação, enfim, estética. Não quero. Porque eu escutei que a minha vizinha fez e teve uma doença. E vai colocar na cabeça desse paciente que não tem base nenhuma o que ele está falando. Exatamente. Então, assim, quando já vem com uma opinião muito formada, é muito difícil mudar, né? Exatamente. Então, a gente acaba ali falando que a outra opção é muito melhor, qualidade de vida, estética, mastigação, mas se ele não quer, tá tudo bem. Continua com a sua prótese, a gente vai fazer o nosso melhor na condição que a gente tem. Exatamente. Né? Só que não é o que poderia fazer naquela situação ali. E tá tudo bem, ele sai feliz e ok. Mas é muito disso, quando a pessoa vem com opinião formada... É muito difícil. Esse lado é bom, porque... Bom, tem 2 respostas pra isso, ou mais, na verdade, né? Mas uma é porque ela não conhece uma outra oportunidade, um outro caminho, e aí ela fica acreditando que só aquilo que ela já sabe é o que vale.
E o outro lado é medo também, mas por talvez não conhecer aquilo. Eu acredito que é um medo. Muito. Sim. Aqui, pelo menos a nossa realidade é o medo. O medo de acontecer algo, o medo do julgamento do que o outro fez e não deu certo, né? O medo de investir nela mesmo, porque querendo ou não é um investimento, tanto de tempo quanto de dinheiro, a gente não pode falar que não, é um dinheiro que agrega aqui, mas depois que... E o que acontece? A gente gosta muito de colocar pacientes, esses pacientes ficam aqui, e eles são muito pacientes fãs, né, que defendem o seu trabalho. Exatamente. Isso é muito lindo, a gente adora. Às vezes, quando tá algumas pacientes aqui, a Jojo até brinca e fala assim, Dona Maria tá aqui, ela tá falando muito bem. E começa a incentivar quem tá do lado. Exatamente. E isso, quando chega lá dentro pra nós, é muito mais fácil. Que aquele paciente que já veio com aquela opinião, não vou fazer isso de jeito nenhum, porque a dona fulana falou que não deu certo, aqui a Dona Maria falou que deu. E aí já chega com outro pensamento. E também é uma situação que é muito legal. Essa paciente que não tirava foto há 15 anos, que tirou essa semana, né? Que a gente fez um fechamento de espaço, de diastema, de dente. Um procedimento simples, 2 horas. Resolveu o problema de 15 anos da vida dela, poxa vida. Ela falou, eu não fiz antes porque me falava que não ia ficar legal. Fulano falou que não ficou legal. E quando ela viu, gente, todo mundo se emocionou na clínica, foi muito legal. Então, assim, é muito gratificante ver esse resultado, sabe? E quebrar o tabu que não daria certo. Exatamente. Tem muita gente amargurada por esse ponto. Muito. Às vezes fala aquilo só pra não ver a outra bem, sei lá. Eu acho que ainda existe muito isso também. Sim. Né? Não faz. Pra que você vai fazer isso? Vai gastar dinheiro com isso? Não faz sentido. Não tem que ter vaidade. Não tem que ter vaidade, né? A vaidade é... Deus me livre, vaidade é pecado. Exatamente, infelizmente. Não sei se é comum, mas eu não sei de outra pessoa que faz o que você faz por aqui. Temos sim. Eu fui a primeira a ser especialista no nosso estado, tá? Fui a primeira turma de pós-graduação formada pela ABGREF no Rio de Janeiro, e onde eu comecei a minha carreira mesmo há alguns anos atrás, em 2018, meu primeiro curso, tá? Eu conheci... O primeiro curso nessa área em geral? Nessa área. Né? Eu me formei em 2014, fiz residência, e no primeiro ano, após terminar a residência, eu já fui para minha pós-graduação e já entrei na pós, que era o urogineco, né? Que eu também trato incontinência urinária, perda de urina, os esforços, quando não consegue segurar o xixi também. E foi lá que eu conheci, foi em Belo Horizonte, tá? Foi em Belo Horizonte que eu conheci a ABGREF, né? Porque o chefe da ABGREF, né? Ele foi dar aula de um módulo pra gente. E aí eu conheci a ginecologia regenerativa e logo depois eu falei, gostei disso. E aí logo depois fui pro Rio de Janeiro, já fazia curso com ele. E aí há 2 anos atrás eles lançaram, né, a ABGREF, a doutora Tina, né, na época, doutor Zelaquete e doutor Fernando Carvalho lançaram a primeira pós-graduação. Eu fui da primeira turma e daí fui a primeira a formar aqui no Espírito Santo. E a aceitação quando você trouxe isso pra cidade? Muito boa, que bom, muito boa, que bom. Foi muito positivo. Assim, muitas pacientes com muitas dores que sonhavam e nunca tinham tido acesso. Que legal. Porque às vezes a gente pensa, né, é interior, não vou levar isso pra lá, por quê, Sim, né? Exatamente. E assim, a gente vê resultados assim, desses pacientes que procuram e gostam, muito Exato. legal. E além da plástica íntima, eu também realizo procedimentos regenerativos vaginais e vulvares, tá? Então, assim, hoje eu trabalho, além da cirurgia com CO2, eu realizo laser de CO2 intravaginal, que nada mais é do que uma ponteira que eu introduzo dentro da vagina, e ali a gente vai emitir alguns disparos de laser que vai provocar uma resposta inflamatória, estimulando a produção de colágeno pelos fibroblastos, entendeu? Que estão ali dormindo, né? Você sabe que os fibroblastos dormem, aí a gente ativa eles para produzir colágeno e logo a gente melhorar a lubrificação de uma maneira indireta, que não seja hormonal, entendeu? As consultas de rotina você ainda atende? Pouquíssimas, né? Acaba que hoje eu tô bem
realizo a parte de menopausa, né? Então, acaba que as pacientes estão ali para fazer reposição hormonal e acaba coletando preventivo, fazendo rotina. Hoje na clínica a gente também tem uma sala específica só para suplementação venosa. Então, a gente trabalha com injetáveis e potencializa muito tanto o meu pré-cirúrgico quanto o meu pós-cirúrgico, e também eu preparo essa paciente, né, para passar pela menopausa mais tranquila, porque a gente sabe que a hipovitaminose atrapalha muito, tanto a cicatrização quanto também a vida, né? Quando a gente tá com hipovitaminose, a gente fica... Podemos dizer que a estética íntima é sua paixão? É minha paixão. Eu amo. Inclusive, eu tô indo agora pra Flórida. Ai, que Semana legal. que vem. Tô levando alguns casos. E espero representar o Brasil. Com toda certeza. Estamos muito bem representados. Que massa. Eu preciso traduzir alguns termos aqui. Esse negócio por de favor. hipovitaminose, imagino que é baixa vitamina, mas uma pergunta sobre menopausa. O que... Bom, eu completamente leigo nesse assunto, não tem ninguém próxima. Minha mãe acho que não tá ainda, não sei. Quantos anos? Talvez. Então, é isso que eu ia te perguntar. Quando que começa, mas na verdade, o que dentro da sua área dispara um alerta primeiro? É um negócio que dá pra prever quando começou? A mulher já sabe desde o início? Porque, bem de leigo, eu sempre escuto, sei lá, nossa, bateu um calor aqui, acho que eu tô na menopausa. Então é uma fala comum, né? Exatamente. Mas no sentido do íntimo, do que você mais observa, Sim. Existem sinais que dá pra falar? Tu tá entrando. Sinais e sintomas, né? Na verdade, existem 3 fases da menopausa, né? Eu falo de mudanças hormonais, né? A primeira fase geralmente entre os 35 a 48 anos, que a gente tem a redução. Então tá, minha mãe tá. Não é menopausa, tá? Então a gente tá nessa transição, a gente já tá numa mudança hormonal. E aí eu vou falar de cada hormônio, porque cada fase é a redução de um hormônio, Sim. tá? Por exemplo, a fase 1, de 35 a 48 anos, a gente tem a redução da testosterona. E a testosterona a gente sabe que é o hormônio masculino, mas que a gente precisa de um pouquinho, né? Então o que ele traz no corpo da mulher? Ele vai aumentar a libido, né? Então logo essa paciente vai ter uma redução da libido, tá? Ela vai ficar mais cansada, fadigada. E aí a gente tá falando de uma mulher com 35 mais. Essa mulher, ela está num momento da vida dela que ela tá mais produzindo. Concorda? Hoje é assim. Porque a gente sabe que anteriormente, né, agora voltando um pouquinho só em estatísticas, se a gente for ver, em 1950 a mulher tinha uma expectativa de vida aí em torno dos seus 48 anos. Hoje, né, agora os últimos dados em 2025, a gente sabe que a mulher hoje está com uma expectativa de vida de 79 anos e 9 meses. Ou seja, passa mais de 1/3 da vida dela na menopausa, né? Então, assim... Qual que é a relação disso? É porque as pessoas não tendo menos filhos, tem menos estresse, sacanagem. Então, a pirâmide mudou, né? A pirâmide mudou. Antes ela era assim, hoje ela é mais triangular, entendeu? Pirâmide etária? Etária, ela mudou. Então, assim, querendo ou não, a nossa população, ela tá conseguindo viver muito mais, né? E isso por quê? Porque a medicina tá evoluindo, doença, né? Ela tá evoluindo muito. Qualquer gripe matava antes, tudo. Exatamente, tudo isso tem minimizado. E aí a mulher fica muito mais na menopausa. E voltando lá na redução dos andrógenos, né? Que é da testosterona. Então a mulher vai ter um cabelo mais fino, tá? Antes era mais grosso, ele começa a cair um pouco mais, tá? A baixa da libido, ela fica mais cansada, fadigada, ela já não produz, ela fica um pouco mais irritada, tá bom? Então, Imagina eu mais irritada, eu tô com 29. Imagina eu com 35. Isso aí. Mas estica um pouquinho, controla os hormônios. Mesmo. Então, se eu que tô Ajuda conseguindo, também. você consegue, eu já tô com 37, fica tranquila. Já marca a consulta. Então, assim, é algo que influencia muito, né? E a gente tem que lembrar que a influência dessa transição é muito grande por conta do casal, né? Porque, assim, a gente dá conta de filho, a gente dá conta de marido, você daqui uns dias, você vai passar por isso, tá? Então, assim, você trabalha, aí quando você vai dormir, assim, será que ele tá dormindo? Eu quero que ele durma primeiro. A grande maioria das minhas pacientes falam isso, doutora. Eu fico pedindo pro meu marido dormir logo, pra ele não me procurar. Mas aí ele vai lá e, procura.
entendeu? E aí ela vai falar não, na grande maioria das vezes, porque ela tá cansada, entendeu? E aí o cansaço vem do quê? Porque eu sou mãe, que eu sou empresária, né? Aí entra, né? Tudo isso. Eu tenho que cuidar de tudo, então é isso. É normal eu sentir isso. Muitas vezes não, né? Muitas vezes a gente tá... Exatamente. A gente não pode normalizar o que é comum, né? O comum não pode ser normalizado, tá certo? Então essa fase é uma fase que muitas vezes muitos médicos deixam passar. E eu não vou falar não vou muito longe. Por muito tempo, eu também menosprezei esses sinais e sintomas, né? Então, cada vez que a gente vai estudando mais, a gente vai conhecendo um pouco mais, porque isso eu não aprendi na faculdade, igual a gente estava falando ali fora, né? A gente está tratando hoje da medicina moderna, a gente está se atualizando porque a população está exigindo isso, né? As minhas pacientes me exigem estudar. Eu tenho certeza que as suas também. Tá mais fácil o acesso às coisas, né? Então, o conhecimento era muito mais retido, talvez na faculdade. Agora tá muito mais simples. Se a pessoa for curiosa, provavelmente ela vai te colocar... Ele vai falar tudo. Vai te fazer alguma pergunta ali que talvez você nem leu aquilo naquele dia. Obviamente ela não sabe qual a profundidade que você vai ter, mas... Você vai precisar se preparar para esse tipo de pergunta, né? Exatamente. E a segunda fase é a redução da progesterona, tá? Que começa aí a partir dos seus 48 anos e vai até a faixa aí de 50, 51 anos. Que a paciente vai começar a apresentar uma dificuldade de pegar no sono, de manter o seu sono, tá? Ela vai, qualquer coisinha vai tirar ela do sério, ela vai transformar uma coisinha pequena em uma coisa muito grande. Ela já vai ter essa dificuldade de olha só, você vai dar um corte, tá? Ela vai ter um cansaço durante o dia, com toda a rotina. Ela não vai dormir e ela vai acordar cansada. E aí vai até ela entrar no burnout, até ela ter uma hipertensão arterial, entendeu? Então, até ela ter todos esses problemas. Tá certo? Eu tava com menopausa esses dias. Esses homens, né? Não é, gente? Mas na verdade foi... Não, tô brincando, obviamente, mas... deu umas canseiras. Eu tenho um nenenzinho pequeno também, que tem 8 meses. Legal. Aí... Mas na verdade era mais pro lado do negócio. Tinha fechado um projeto grande, aí a cabeça começou a fritar. Eu falei, vou esticar um pouquinho. Aí deu 5 horas da manhã, eu fui pro quarto depois. Mas todo o cansaço cíclico que você tá dizendo. Exatamente. Só um ponto legal. Mas, pronto. E terceira fase, só pra terminar. Terceira fase é o declínio do estradiol, né, que é o hormônio feminino. E aí, o nosso ciclo menstrual, ele começa também a ter mudanças, tá? A partir da progesterona. Progesterona, a gente começa a ter ciclos mais curtos, né? Tipo assim, menstruei 2 vezes no mês, doutora, tá? E aí, a gente tem que começar a acender o alerta. Na redução do estradiol, a gente começa a ficar com esse ciclo mais prolongado. Por exemplo, às vezes, os pacientes ficam 2, 3 meses sem menstruar, tá bom? E aí, fala assim, opa, eu tô na menopausa. Então, na verdade, tá ali no climatério, tá começando a realmente ter um declínio de estradiol. E aí vem os fogachos, que são os calorões que você falou, né? Na verdade, fogachos. Os fogachos nada mais são do que calores, né? O estradiol, ele age na termorregulação, lá no cérebro, ele age na termorregulação. Logo, né, se a gente não tem estradiol, o que vai acontecer? Não vai ter a regulação da temperatura. Tá falando que tá outra coisa, eu preciso regular esse negócio. Exatamente. A pele mais seca, a vagina mais seca, né? Então, aí que entra o laser de CO2, por exemplo, tá certo? Então, essas pacientes, às vezes, por conta dessa atrofia, esse ressecamento, vão ter candidíase de repetição, vão ter incontinência urinária de esforço. Além disso, também infecções recorrentes, tá? Porque esse epitélio da vagina, ele vai ficando mais fino e, consequentemente, quando a gente tem um epitélio mais fino, a gente tem mais propenso a ter infecções. E qual dessas 3 fases a mulher procura ajuda? Na grande maioria das vezes, na terceira. Última. Exatamente.
tudo aceso de painel de alerta. Exatamente. A terceira fase comumente é qual idade? É tudo dentro desse 35 geralmente a 48? seus 50 anos. Entendi. Na grande maioria das vezes. Ali que caracteriza então na menopausa. Exatamente. As outras são... só que assim, a idade é estágio muito característica. A idade geralmente assim, é muito individual. Né? Depende muito de quando a paciente teve a primeira menstruação, né? Como que é a história familiar dela. Tem pacientes que tiveram mães que entraram na menopausa precoce e que já tem uma genética para isso, entendeu? Tem relação até com, sei lá, se eu inicio o ciclo menstrual cedo, eu também entro na menopausa cedo? Sim, pode acontecer. Sabe, eu tenho um período de que eu vou estar nessa atividade. Exatamente. Entendi. Exatamente. Até porque a gente começa a ter os nossos óvulos, né? Quando a gente tá dentro da barriga da nossa mãe com 20 semanas de gestação, né? A gente começa ali com cerca de 5 bilhões de óvulos. A gente nasce já com 3. Já diminuiu, né? Calma. Como se a gente nasce com 5 bilhões? Eu Nasceu, tenho uma fábrica para produzir mulheres, isso, ou já existe? Nos ovários. Calma, isso já tá lá. Já tá lá, com 20 semanas. Legal. Porque o órgão reprodutor já se desenvolveu ali. Pra mim, era uma produção mensal, e aí eu não uso descarto, aí por isso ocorre a menstruação. Nada a ver? Tô Na completamente verdade, errado? a maturação desses ócitos, né? Então, assim, a gente tem o ovário é um órgão, e aí nele tem vários ócitos. Esses ócitos, cerca de 5 milhões, com 20 semanas de gestação, sua mãe te formou lá dentro da barriguinha dela e já tem os seus ovários, né? No caso seu, não, da gente. Já tem os ovários. E aí, o ovário. E aí a gente vai ter os ócitos lá dentro. 5 bilhões a gente nasceu. E aí tá, nasceu, já tem 3 mil. Menstruou, já tem 100 milhões. Você tá entendendo? Então vai só reduzindo conforme vai passando. Sim. E não só reduzindo a quantidade, tá? Pra mim era... Não, legal. Não só a quantidade vai reduzindo, mas a qualidade também vai envelhecendo. Sim, por isso ocorre malformações, né? Vou congelar, esqueci. Exatamente. Porque eu vou preservar porque eu congelo, preservo perfeita. Esse óvulo, né? Esse óvulo ali com toda a carga genética pra daqui a pouco a gente descongelar e fazer a Nossa, minha cabeça fertilização. explodiu. Eu achava que era uma produção, que não existia aquilo. E aí eu tô produzindo mal, minha fábrica tá com operação menor. Era isso. Entendi. Legal. Entendi. Pegando o assunto de congelamento de óvulos, tem muita procura? Então, hoje eu não tô mais na parte mais ativa disso, mas ainda recebo pacientes. E, assim, a gente sabe, como a gente falou da pirâmide etária, disso tudo, que a mulher cada dia mais, ela tá... Engravidando mais tarde. Exato, engravidando mais tarde e olhando para a família um pouco mais tarde, porque a mulher cada dia mais quer mais, tá lá trabalhando e ela só quer mais e acaba deixando isso um pouquinho de lado. E aí minhas pacientes, a partir dos seus 32, eu já começo a conversar sobre esse assunto e orientar, né? Porque orientação nunca é demais. E aí, por quê? Porque se tiver alguma patologia, algo do tipo, a gente tenta até mesmo tratar ou congelar logo, porque até os 35 anos é uma gestação sem risco. A partir de 35 anos, a gente já considera uma gestação de alto risco. Tem um assunto legal para ir a partir desse caminho, que é visão, né? O que eu perdi o gancho correto que estava montado na minha cabeça, mas se a gente for pro lado negócio, quando que você começou a enxergar além da medicina como atuação operacional de médico e começou a olhar diferente? Porque você falou que foi a primeira a trazer algo assim no estado, não só Colatina, que é um negócio difícil de chegar a cada coisa nova. Mas é comum as pessoas muito mais técnicas, que têm mais estudo, sempre olhar para o lado técnico e operacional das coisas. E trazer inovação, às vezes, fica em segundo plano. Então, você olha para isso, tem esse lado preocupado de entender como empresa, como empreender de fato. Como é que começa isso? Na verdade, isso começou há uns anos atrás, cerca de 3, 4 anos atrás. Eu fiz um burnout, né? Eu cheguei já a fazer 28 partos por mês, particulares. Então, assim,
e chegar a fazer 12 partos normais em um mês, com disponibilidade. Então, eu me vi em algo bem difícil de lidar, tá? Até mesmo porque eu já tinha minha filha, né? Minha filha hoje tem 5 anos. Então, foi muito difícil. E eu sempre gostei muito de estudar. E a pandemia, ela trouxe pra gente algumas facilidades, né? Então, assim, eu nunca parei de estudar, mesmo com a neném, grávida e tudo. Então, sempre fazendo curso, sempre em São Paulo, sempre fazendo coisas. Mas chegou num momento que eu falei assim, caraca, eu só tô trabalhando. Peraí. Aí eu meio que dei esse burnout, repensei na minha vida, repensei no que eu já tinha feito, que eu era o gineco, né? Falei, peraí, eu preciso voltar onde eu parei, né? Então, assim, a obstetrícia é minha paixão, eu amo obstetrícia, mas hoje eu não faço mais obstetrícia, né? Por uma decisão, né, de qualidade de vida também, apesar de amar, né, muito. E eu sempre decidi, assim, sempre fui muito criativa, sempre quis ser diferente, sempre quis trazer o melhor pro meu paciente, independente de mim. Eu quero trazer o melhor, custe o que custar. É tipo isso, sabe? Então, assim, eu me dou muito a cada um que chega para mim. Então, eu não admito dar menos. Então, isso me motiva todos os dias a levantar e trabalhar e a estudar, entendeu? Minha vida se resume em muito estudo. Então, assim, sempre corri muito atrás e sempre quis dar o meu melhor. Assim. Mais ou menos isso. Então, normalmente, talvez é um assunto parecido com o que eu te perguntei, dos alertas, os sinais que aparecem tanto para a menopausa, o lado inovação, empreender, ou a gente pergunta o que as pessoas querem, muitas vezes elas vão saber responder. Aí, você, apesar de ter respondido isso já, né, falou que você viu um assunto parecido, que eu esqueci o nome, Begraf, eu acho, que estava dando esse curso, a e aí viu a oportunidade de fazer aquilo, que é algo que você gosta, mesmo que não tinha nenhuma referência por aqui. Então, cara, eu vou porque eu quero aprender isso, e aí depois eu vejo o que dá. Exatamente. É um pensamento que você tem. Exatamente. Era esse pensamento. E foi logo depois disso que eu tive uma proposta de uma dermatologista e falou assim, ela vem fazer laser aqui na clínica. Aí eu falei assim, eu vou. Laser lado íntimo, né? No lado íntimo, porque ela já tinha a plataforma, né? Eu falei, vem. Eu falei, vou. Tá bom, vou. Mas eu vou fazer mais curso, peraí. Porque eu sou dessas. Deixa ela estudar. Entendeu? Deixa eu estudar mais. Peraí. Já fiz curso, mas eu quero mais. Você gosta de aprender? Muito. Pra você, não porque os outros precisam. Pra mim proporcionar o melhor. Sempre. O que tem de novo? O que você tá olhando de novo agora? Hoje, implantes hormonais. Hoje esse é o grande desafio, né? Janeiro, minhas férias todas foram estudando, carnaval todo estudando. Implantes hormonais. Hoje eu tô trazendo pro IMG, né, a terapia de reposição hormonal mais moderna que existe hoje, que é os implantes hormonais. Foco em qual etapa do que a gente conversou? Todas essas 3. Pro lado menopausa. Exatamente, pro lado de transição hormonal aí, né? Que aí vai tranquilizar a Ana pra controlar os hormônios. Exatamente. Já vou marcar minha consulta. Que massa. Isso aí. Isso é bem curioso, na verdade. Esse tem relação, assim, pro lado comercial e é o famoso chip da beleza ou nada a ver? É o famoso chip da beleza, que não é o chip da beleza. Sim. Exatamente. Por que tem esse nome? Na verdade, muita gente começou a fazer analogia com a gestrinona, né? A gestrinona, ela traz uma performance muito grande, né? Um ganho de massa magra, um corpo mais esbelto, né? Em pacientes quando bem indicados, né? Então a gente tem que tomar cuidado aí, que é aí que é a cereja do bolo. Se a gente coloca uma gestrinona numa paciente errada, né, com a característica errada. O que é isso, basicamente? Onde que ele é implantado? Então. O que eu consigo regular disso? Então. Você determina... deixa eu falar. Sim. Então, assim, existem diversos tipos de hormônios, tá? Tanto os análogos ao que a gente produz, quanto os sintéticos, tá? A gestrinona é uma sintética, ela é uma progestina sintética, ou seja, ela é produzida em laboratório mesmo, tá? Okay. E aí, o que acontece?
ela vai estimular, tanto ela quanto os outros hormônios, vão estimular um tipo de coisa, né, para acontecer no nosso corpo. Por exemplo, a oxandrolona, né, vamos falar, ela é anabólica, né? Então, assim, se você começa hoje a utilizar por via oral uma oxandrolona, essa oxandrolona, ela vai te dar muitos efeitos colaterais, tá? Acne, vai cair mais cabelo, tá bom? O clitóris vai aumentar, tá? E já no implante, não. No implante, a gente tem um efeito andrógeno, né? A gente fala andrógeno quando dá essas características de oleosidade na pele, queda capilar e tudo. É muito menor, é mais anabólico, tá bom? A gente consegue um anabolismo maior, ou seja, o ganho de massa magra maior, tá? Então, assim, a via, muitas vezes, do hormônio vai mudar os seus efeitos no nosso corpo, tá? Legal. É o que me motivou bastante a adentrar mais nisso. E a gente coloca, geralmente, no bumbum, tá? No bumbum. A gente coloca eu coloco tanto em homem quanto em mulher. Ele é o quê? É um... Então, é um dispositivo, é como se fosse um comprimido, eu falo Comprimido. sempre. Como se fosse um comprimido Uma cápsula compridinho. ali. A gente fala pellets, né? Pellet. E a gente tem 2 tipos de pellets hoje. A gente tem os pellets absorvíveis e os não absorvíveis. Então, o absorvível, ele vai durar ali 6 meses, tá? Geralmente, com 5 meses, ele já começa a ter um declínio hormonal, tá? Mas, teoricamente, a gente fala que tem 6 meses. Aquele que a gente coloca aqui é qual? Implanon. Aí já é pra contracepção. Entendi. Tá? E aí, esse é como se fosse um comprimido e você coloca, aí eu coloco ali no bumbum, tá? Ou na lateral, ou ali em cima no sacro mesmo, tá? No tecido gorduroso, porque é ali onde a gente vai conseguir absorver, tá? E existe o silástico. O silástico nada mais é do que esse comprimido encapado com um silicone. Por isso que é silástico, tá bom? E aí, esse silicone vai fazer o quê? Ele é uma capa que vai liberar aos poucos o quê? Hormônio, tá? E aí, ele tem a duração de 1 ano. Só que aí eu preciso retirar esse implante com 1 ano, tá? E o custo desse tratamento é muito alto? Porque hoje a gente vê tanto Então. assim, protocolos não sei quantos mil, assim, às vezes fica numa recorrência muito ali, assim, a cada 2 meses um protocolo pra isso, esse valor, o investimento disso tudo. Sim, sim. Então, assim, é muito individualizado, sabe, Ana? A gente precisa individualizar, porque nem tudo que você precisa, eu preciso. Entendi. Então, assim, cada hormônio tem o seu Não é valor. padrão. Não é padrão. Exato. É um tratamento totalmente individualizado, sabe? É baseado nas queixas da paciente. Eu não posso só olhar exames, né? Eu preciso identificar o que é a sua queixa, o que você quer resolver primeiro, né? E aí, muitas vezes, o implante que eu vou colocar hoje, né, não vai ser o mesmo implante que eu vou colocar daqui 6 meses. E lembrando que eu posso também fazer a mistura. Eu posso isso que eu ia usar te silástico não, junto com o pellet, tá? E trocar só o pellet a cada 6 meses e manter o silástico. É o que eu faço muito com o estradiol. O estradiol, né, do pellet, ele dá muito pico, né? Ele absorve mais. Então, assim, dependendo da técnica que eu utilizar durante a introdução do comprimido, vocês entendem que um comprimido, se você for engolir um comprimido, se você ficar com ele muito na boca, o que acontece? Ele começa a derreter, beleza? A mesma coisa como se fosse o pellet. Se eu empurrar ele muito na hora que eu tô inserindo, eu posso amassar ele. E aí vai ter o quê? Um pico hormonal. Por isso tem toda a técnica, tá? Então, assim, eu tenho que tomar muito cuidado com a inserção, tá certo? Então, tudo isso é muito minucioso. Então, Muitas novidades. Muitas novidades. Informações a gente tá tentando aqui. Isso vamos lá. Ele é possível de manipular como se fosse um comprimido que Sim. você manipula e eu coloco um pouquinho de um hormônio, um pouquinho de outro. Exatamente. Existe um blend disso ou é sempre... Não, existe. Posso fazer um blend. Sim, sim. Esses dias eu coloquei 18 implantes em uma paciente. 18? Nossa. Ela tinha 90 quilos, né? Tem alguns que eu coloco a cada 10 quilos. Então, assim, só de estradiol eu coloquei aí seus 9 implantes. É um a cada 10 quilos, né? Então, assim, tem hormônios que são a cada 10 quilos, tem hormônios que não, que depende da faixa etária que ela tá, a quantidade de testosterona, por exemplo. Qual o tempo do tratamento? Então, eu costumo dizer, a vida toda. Toda. Exatamente, enquanto a paciente tiver sinais e sintomas. Ele vale para 1 ano cada silástico. procedimento. O outro é o quê? O outro é 6 meses. 6 meses.
Eu tenho que O fazer sol renovação. comprimidinho, né? Sem o E as sem o consultas, silicone. então, a cada 6 meses? Na verdade, o que acontece? As pacientes desses planos de acompanhamento que a gente faz de menopausa, eu sempre gosto de ver a cada trimestre. Por quê? Eu preciso vê-la durante o tratamento, porque se eu vejo ela no final, muitas vezes eu perdi o time, tá? Se eu coloquei o pellet, eu preciso ver ela no meio, porque senão eu não consigo ter uma noção de como que ela tá. Então eu vejo ela aqui no 0, né? Depois vejo com 3 meses, depois 6 meses. E aí a cada trimestre a gente se encontra. E tem muitas pacientes que abandonam o tratamento no meio do caminho? É raro, porque eu fico muito no pé. Eu falo assim com a minha secretária, fulana de tal, cadê ela? Tá muito sumida. E dá uma ligadinha pra ela. Eu vejo assim, às vezes as pacientes elas chegam muito empolgadas e aí conseguem o objetivo e esquece que tem a manutenção do ciclo. Exatamente. Foi o que aconteceu essa semana com uma paciente minha, muito antiga, inclusive. Eu falei com a minha secretária, eu falei, liga pra ela, porque ela tá muito sumida. E quando ela some, ela abandona. E é exatamente o que aconteceu. Ela tem uma atrofia muito importante, né, por conta da pós-menopausa, e não fez terapia de reposição hormonal, tá certo? E daí, na época dela, e hoje ela já saiu da fase de indicação, e ela faz alguns tratamentos regenerativos. Hoje ela faz radiofrequência na clínica, já fez laser, faz várias coisas, faz reposição de vitaminas também, mas eu falei que ela tava muito sumida. Aí foi dito e feito. Quando ela já voltou chorando, ligou pra minha secretária chorando, entendeu? Não, primeiro ela ligou, falou assim, ó, tá tudo bem, fala com a doutora Manuela, tá tudo ótimo, eu tô indo pro meu carnaval. Foi. Quando voltou, já voltou chorando, entendeu? Arruma uma vaga logo que eu tô passando muito mal, entendeu? Aí já vem, tipo... Aí eu falo, olha, você abandonou o tratamento tava todo pago. Você deixou de fazer algumas sessões. Por quê? Ai, doutora, eu tava tão bem, entendeu? É a falsa sensação de estar bem ali naquele momento? Exatamente, uma falsa sensação. Na verdade, é uma sensação, só que a questão é Só que que ela foi pro carnaval, ela ficou de biquíni molhado. Entendi. Você tá entendendo? Tudo isso, né? E ela tem que manter, né? A manutenção é muito importante. Sim. Não depende só da gente, né? Depende muito E das tecnologias, né? Não tem como. Tem que ter a cooperação, né? Eu falo que a nossa obrigação é de estar aqui, atender a todo o suporte, todo o conhecimento, mas a metade também é deles, né? Exatamente. De fazer, vir. Tem paciente que some, acontece muito. Chega, ficou branco o meu sorriso, tá lindo. Some. Tchau. Esquece de fazer manutenção. Exato. E quando volta, às vezes já tá muito pior, tem que voltar pro início. Exatamente. Né? Então é muito... Exatamente. Isso daí eu acho que é um esquema que a gente conversou pra trás, quando a pessoa perde referência, né? Sim. Ela nem lembra como é que ela tava no início e ela não tem um efeito de comparar que eu estou desse jeito agora por conta de vocês, mas... Exato. E eu recebo, assim, muitos feedbacks, assim, as pacientes. Eu costumo dizer o seguinte, que quando a paciente, ela tá com hipovitaminose e ela tem hormônios, ela consegue se manter em homeostase. Só que quando ela tá com baixa de vitaminas e ela tá com baixa de hormônio, Não. ela tá morta, entendeu? Sim. Ela fica muito mal, entendeu? E aí, eu equilibro as vitaminas, elas já começam a melhorar. Hoje uma falou assim comigo, doutora, eu já tô até melhor, sabe? Até meus calorão melhorou. Eu falei, a senhora fez ferro na veia, a senhora fez vitamina D, B12, Já acha que tá ótimo, acabou. vitamina C, mas não é bem assim. Tá faltando mais coisa. A senhora se acostumou com o comum. Não vamos normalizar o comum, né? Certíssimo. Cara, eu comecei a pensar até em estratégia para resgatar esse povo, mas falando nisso, o que você tem de tecnologia hoje dentro dos cuidados com todo mundo? Tem coisa muito absurda, assim, inovadora ou é só algo simples? Depende, né? Porque eu acho que assim... Pra mim, provavelmente vai ser tudo diferente. Provavelmente vai ser. Mas hoje a gente tem um laser CO2, que a gente faz a cirurgia, né? A gente faz dobradinha, a gente consegue fazer cirurgia, a gente consegue... O que é dobradinha? Dobradinha de fazer várias coisas num Sim, equipamento só, né? Então a gente faz cirurgia, a gente consegue fazer também via vaginal, o laser, a gente consegue fazer clareamento, tá bom? A gente consegue preparar essa pele para fazer clareamento. Eu tenho radiofrequência, a radiofrequência também é muito boa. A radiofrequência nada mais é do que o calor, né? Que vai emitir, esse calor emite a produção de colágeno. De tanto calor, a gente chega até 41 graus com
com esse equipamento, a gente consegue fazer a produção, estimular a produção de colágeno. E Deve ser consequentemente, confortável isso, né? Não é. Não Não consegue é? sentir. 41 porque a gente graus, coloca gel. Ah, não, deve ser confortável. Ah, tá, sim, confortável. 41 graus, confortável. ambiente climatizado. Intravaginal a gente faz, né? E também na parte vulvar. Então estimula o colágeno de uma maneira térmica. Esse é pro tratamento de pele e tal. E mucosa também, até ressecamento, o efeito Tetany, que a gente fala, né, de tal, uma maior contração ali dentro da vagina, tá? Para pacientes que estão se sentindo um pouco mais largas, tá? Além disso, tenho dentro dessa mesma plataforma, eu tenho LED, a LED terapia, que é a fotobiomodulação, que auxilia muito nos tratamentos de vulvovaginite, né, que são os corrimentos. A gente tem o LED azul, a gente tem o LED vermelho, o LED infravermelho, que você deve conhecer bastante, né? Porque auxilia muito na dor, no desconforto. Então, assim, a gente trabalha muito, a gente atende pacientes com muito corrimento. E hoje eu consigo, nessas pacientes que têm corrimentos de repetição, eu consigo dar o diagnóstico dentro da clínica, né? Eu tenho um microscópio, eu coleto a secreção vaginal naquele momento, tá? Que ela tá ali na minha frente, coleto, coloco no microscópio, olho qual patógeno que é e já inicio o tratamento, tá? Então eu já tenho vários planos de acompanhamento que eu consigo trazer para essa paciente mais conforto, né? Menos desconforto, porque ela tá assim muito mal. Geralmente os pacientes chegam chorando, com muito desconforto, querendo até ir no pronto-socorro, porque não sabe mais o que fazer. E aí a gente consegue um encaixe e quem faz a LED-terapia é a minha enfermeira. Entendi. Tem um lado, a gente tinha falado sobre pós-cirúrgico e tudo mais. E o que o Instituto traz para esse cuidado pós? Tem alguma coisa de fisioterapia? Não. Na verdade, a gente tem a própria LED-terapia, né? A fotobiomodulação, ela auxilia muito na cicatrização desses pontos, tá? Então, a gente melhora muito, muito, muito. A gente tem um acompanhamento, a minha equipe, ela tá de mãos dadas com a minha paciente, né? A minha equipe de enfermagem, ela tá ali todo dia mandando mensagem, conversando, tudo é passado para mim. Então, a gente tem uma equipe bem grande por trás disso, né? Das nossas cirurgias, que acabam sendo grandes. Às vezes tem cirurgia aí que dura suas 4 horas e meia, tá? Que é bem minucioso. É muito vaso, muita vascularização. Então, eu tenho toda essa equipe que dá o suporte para essa paciente. Muito bom. Eu tô assim, eu já tô com várias... Já quero marcar uma consulta, já tô com várias coisas aqui. Eu tô encantada com o assunto. Pois é. Não é um assunto que é do meu dia a dia, então eu fico muito curioso para esse tipo de coisa, porque é muito diferente, né? Muito. A parte hormonal, tudo bem, é mais comum, porque envolve dos dois lados. Fala e tudo. E enfim, eu fiquei muito... Primeiro, o lado dos ovos lá, eu não sabia que era desse jeito, isso me encantou, na verdade. E essa parte do hormonal também, de implante, eu já ouvi só pro lado da beleza, mas não esse cuidado das dosagens que você estava lidando para controle hormonal, comportamental principalmente, né, dessas etapas. Exatamente. E, assim, o que acontece? Muitas pacientes realizam tratamento por via oral, no dia da menopausa, e a gente sabe que por via oral, por muito tempo eu também prescrevi, né? Mas hoje eu sei que o risco é muito maior de trombose, por exemplo, que a gente tem duas passagens hepáticas, né? Então passa pelo fígado para poder ser metabolizado esse hormônio. Então logo tem um risco muito maior de trombose venosa profunda. Os tópicos, né? Os tópicos, eu preciso que a paciente passe esse creme. Logo, Vai esquecer. eu passei hoje. Amanhã a gente não tá aqui amanhã, né? Eu tô em São Paulo amanhã. Será que eu vou levar? Não sei, tá? Eu passei de manhã. Eu vou passar hoje de tarde. Passou. Entendeu? Não tem constância. Então, não tem constância. E aí ela começa a sangrar, aí ela não fica satisfeita. E fora que faz pico, desce, entendeu? Eu também gosto muito dentre esses todos que eu falei, né? Eu prefiro o adesivo, porque pelo menos colocou ali, ficou. Se tá saindo, eu peço pra paciente trocar, tá? Então a gente evita tanto o pico hormonal. Caramba, não sabia que tinha essas coisas todas, né? E o implante veio pra minimizar tudo isso, né? E por que eu fui atrás do implante? Eu me imaginei. Porque eu não tomava anticoncepcional direito. 0. Hoje eu tenho DIU
pra mim não conseguir ter neném, porque senão provavelmente eu teria. A minha vida que é bem corrida, né? Então eu nunca tive disciplina pra tomar o anticoncepcional correto. Então assim, imagina um creme, né? É muito difícil. Eu falei assim, não, eu tenho que procurar o melhor, como eu sempre falei, né? O melhor pra meu paciente, porque eu não vou querer não ficar passando creme e nem tomando remédio. Então, eu vou correr atrás de algo que seja muito mais prático. Pois é. Isso me interessa também. Também sou ruim de tomar as coisas. Às vezes entra na... Aliás, eu tô ruim de rotina esses tempos. E aí a gente tem que lembrar que, além dos hormônios, a gente também tem algumas substâncias. Por exemplo, a coenzima Q10. Você que tá falando que tá muito cansado, a coenzima Q10, ela dá energia para nossas células, tá? Logo, a gente tem implante hoje. Boa. Essa eu não conheço. E o também. NADH também. Dá Qual? muita energia. NADH. NADH? Uhum. Nunca É uma ouvi substância que falar dá disso. muita energia. Então a gente consegue fazer implante. E também teste a sua testosterona, porque às vezes pode ter uma redução. da sua Pois é. testosterona. Eu vou ter que fazer essas coisas. Mas eu tava bem melhor fazendo exercício e tudo mais. Exatamente. Deu uma desandada esses dias de novo. Mas já estive bem pior, inclusive. Mas eu ia te perguntar uma coisa. Que a gente tava falando nesses lados pós-cirúrgico, pós-cuidado. Como é que é do lado odonto também? A pessoa some ali, o que a gente faz pra... Então, não some porque a gente fica em cima também, não tem jeito, né? Mas a nossa equipe é muito bem treinada, só que ele precisa vir pra prevenção, né? Não adianta, é igual um carro, a gente tava até conversando esse dia sobre isso. O carro é zero, mas você tem que fazer o quê? Revisão. Não tem jeito, tem que fazer. Né? A gente coloca ali o melhor tratamento, o melhor implante, o melhor procedimento possível ali. Só que se ele não acompanhar, não tem como a gente dar garantia daquilo ali. Não dura. Então ele tem que vir a cada 6 meses, nós fazemos consultas, fazemos as prevenções e faz o acompanhamento desse paciente. Se esse paciente some, ele perde a garantia desse tratamento. Então não tem como. Se a gente não estiver ali do lado, não tem. Exatamente. O que foi, Ju? Eles estão tomando café uma hora dessa? Eu tenho Começaram a bater certeza aqui que meu uma hora. marido, ele adora um café. Boa. Cara, o lado do dente é engraçado. Deve ser as histórias que a pessoa volta na revisão falando quebrou um dente, né? Você acredita que eu tava comendo Um pão, aveia com banana aqui? Mas assim, tem umas histórias engraçadas. Graças a Deus, a recorrência de retrabalhos, assim, quase não tem, né? Por conta do acompanhamento e da qualidade do que a gente entrega. Mas voltam falando que quebrou o outro dente. Que não foi antes, foi feito antes. E aí, com a nossa filosofia de cura aqui hoje, aqui na Z, a gente entrega a cura do paciente, acredito assim como no Instituto. Sim. Não adianta resolver só um problema. Não adianta a paciente só querer ir uma parte estética, uma estética íntima. todo. É um todo, se o hormônio não tá legal. Então é isso aqui. Eu quero tratar esse dente. Não, mas espera aí. Mas vamos, eu quero fazer faceta. Chega muito aqui, faceta, quero fazer faceta. Não, Então mas o dente tá algo que muitas vezes não tá com como. qualidade, Então o né? que acontece? Paciente com dente torto, siso pra extrair. Não, mas o importante é a faceta. Não, eu com muita dor no meu coração, eu tento vender ali a cura pro paciente, mas se não, vai em outro lugar. Eu não vou fazer. Eu não farei uma coisa que eu não faria na minha boca, na boca do meu pai, na boca das pessoas que eu amo. Então eu não faria. Tem essa... Eu acho que é muito mais comum, na verdade, do que parece o lado preocupação com o externo só, né? Que vai mais pro lado íntimo ali. Porque é o que a gente tá vendo. Parênteses, minha esposa é arquiteta, aí eu lembro de uma conversa sem citar o nome do povo, que um cliente chegou para ela conversando sobre fazer um projeto, e era só um projeto da fachada. Aí ela falou, mas vamos ajeitar essa outra parte aqui dentro e tal. Aí a pessoa falou, não importa com o que tá dentro, só quero ver o que as pessoas estão vendo. Eu falei, nossa, que legal, isso descreve muita gente, né? Então, Escreve. pro seu lado, inclusive, que é uma coisa íntima no sentido da palavra, mas escondida também, dificilmente é a primeira coisa que a pessoa vai se preocupar com o lado estético, porque não tá ninguém vendo, a não ser que uma pessoa... Porque é uma seja dor muito- muito interna, né? Assim, aquela dor que às vezes nem compartilha com o próprio marido. Total. Meu marido nem sabe, doutora, que isso me incomoda.
Eu ia brincar com um negócio que eu acho que cabe até das vezes, para que a gente corta, mas quando você falou do prazo de recuperação, eu falei, acho que vai ter casal que nem vai saber que a esposa fez. Tipo isso. Dos 30 dias ali que não aparece, Tem paciente que fala assim, doutora, fala 60. vai nem saber, não? Então, quando eu voltar ali... Exatamente. E aí que a gente vende a venda casada. Já Exatamente. entrega ó, tá faltando alguma coisa Tá ali. faltando, junto, vamos melhorar, Vamos entendeu? melhorar. Pô, o outro ponto que você tinha dito, que me chamou a atenção também, é a preocupação que muitas vezes o problema não é externo, mas é o lado psicológico, aí tem o lado da psicanálise ali. Exatamente. Por Quando? exemplo, esses dias eu fiz uma linfoplastia que eu precisei que essa paciente fosse pra psicanalista, assim, porque ela não tinha um apoio da própria mãe. Eu ia te perguntar Entendeu? isso. O quanto A mãe que falava, eu... não precisa, bobeira. Eu falei, opa, peraí. Ela já tinha mais de 18, mas ela precisava de uma avaliação da psicanálise. Eu falei assim, só vou fazer essa cirurgia a partir depois que a psicanalista te avaliar e tudo, porque ela chorava falando da mãe dela. Sua mãe vai vir? Não, minha avó. Então, assim, ela ficou muito A mãe não triste. chegou em nenhuma consulta. Nenhuma consulta, não conheço. É bem complicado. Caramba. O apoio, né? Exato. A gente passa muito isso quando a paciente precisa do apoio do marido. Exato. Principalmente financeiro. Exato. A dependência, né? Eu lembro, a nossa gerente estava de férias, chegou uma paciente aqui com muita dor. Fiz avaliação, pedi exames, prescrevi o procedimento que era necessário. Ela chegou, fechou, pagou. Né? Falei, ela está com dor, ela precisa ser atendida imediatamente. Consegui um horário no outro dia para ela. Umas 2 horas depois, o telefone tocou. Queria conversar com o gestor. Era o marido dessa paciente. Falando que não ia realizar o procedimento, que era fazer o estorno do valor do cartão de crédito. Então, o problema não era financeiro, porque tinha dinheiro ali, né? Foi no débito, se não me engano. Não era o problema. Porque ela ia aguentar a dor. Não era o momento disso. Então, aquilo ali eu fiquei Muito chocada. muito chocada. Porque a gente tá falando de dor, de bactéria, de rosto inchado, poxa vida, várias coisas. Sim. E aí foi o tempo assim, não deu tempo, acho que deu no máximo 2 horas. Foi o tempo dela chegar, acredito, ter contato com ele. E aí ela voltou e falou assim, E aí eu descobri, por outra pessoa, que deve ter mais ou menos 1 mês isso, né? Ela tá do mesmo jeito ainda, com dor. Então isso é muito chocante. Meu Deus. E ela viajou ainda com dor. Ela... Com o rosto inchado. Então, isso sim, a gente vê que enquanto tem muitas mulheres empoderadas hoje, ainda tem muitas mulheres que sofrem. Infelizmente. É bem complicado. Caladas. Caladas. Capaz de falar que é frescura ainda. Né? Exatamente, com Exato. certeza. Não, um valor? Não, é muito dinheiro para uma dor. Né? Como se... Arranca no alicate lá em casa. Aham. Exato. E a gente tá falando de pessoa jovem, tá, doutora? Sério. A pessoa não deve ter 30 anos. Não deve. É. Difícil. E aí, bem, acho que quem precisa de terapia é ele, né? Exatamente. Tratamento, com toda certeza. Pois Então é. vamos E encaminhar. cadê a psicóloga aqui dentro? Boa, ótima ideia. Isso aí. Na salinha aqui. Passa pra lá. Chama ele pra alguma coisa e deixa ele dentro. Eu acho que nesse mês, né, que é acho que pra gente finalizar o nosso bate-papo, que é um mês de mulher, onde a gente fala sobre valorização, sobre posicionamento, a gente também tem que ver a necessidade dessas pessoas que estão caladas, né? Exato. Então, se a gente puder pelo menos atingir um pouquinho dessa pessoa, né, 1%. Ajudar ela a ter um pouco mais de coragem de Exatamente. lutar pelo que ela quer e pelo que ela vai se sentir melhor. Sim, seja na estética íntima, seja na saúde bucal, seja por ela mesma, né? Um sorriso, um abraço que precise, né? Eu acho que esse mês é muito sobre isso. E quando a gente decidiu fazer a Z para elas essa semana, eu falei assim, não é uma campanha para trazer paciente, não é isso que a gente quer. A gente quer mesmo uma valorização no posicionamento. E a gente preza muito isso. E assim, ficamos imensamente felizes. Muito de você ter, obrigada. né? Você é um exemplo de profissional, de médica, de mãe, de verdade. E a Z tá de portas abertas para você. Muito obrigada. Tá? O Instituto também. Muito obrigada. E que podemos empoderar muito mais mulheres, que eu tenho certeza disso. Também tem. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui com você, pelo convite, tá? Foi sensacional estar com vocês e quero voltar mais vezes. Por favor, a Z tá de portas abertas. Simbora, fechou. É isso então, gente. Eu tenho mais perguntas, vou fazer ele fora.